Jornal Anhanguera no ar, hoje é quarta-feira, 18 de julho. Na sua tela, imagens da cidade de Cristalina, que hoje completa 102 anos. A cidade está em festa, está rolando a Expo Agro com shows de graça. E a gente fala também de violência. 2 homens foram presos em Lusiânia. Eles são suspeitos de terem cometido vários roubos no setor Viegas. E a polícia apreendeu ainda um menor que teria matado um homem e jogado o corpo em uma cisterna em Cidade Ocidental. E você vai ver também: o governo do estado devolve para a União quase 20 milhões de reais que deveriam ser usados na ampliação, reforma e construção de presídios. TRF aumenta a fiscalização com radares móveis nas estradas. O sistema produtor Corumbá 4 deve começar a funcionar em dezembro. Motoristas cometem infrações de trânsito ao estacionar em locais proibidos. Tudo isso você confere agora no Jornal Anhanguera, primeira edição. Olá, uma ótima tarde para você. Muito obrigada pela sua companhia aqui no J1. A polícia prendeu ontem à noite 2 jovens suspeitos de terem participado de vários crimes no setor Viegas, aqui em Lusiânia. Os 2 suspeitos foram presos durante uma ronda da Polícia Militar. Wenderson Ferreira, de 23 anos, e Gabriel Esteves, de 19, estavam em uma moto roubada. Os 2 têm passagens pela polícia por roubo, furto e até homicídio. A dupla também é suspeita de envolvimento em um roubo a uma chácara na zona rural de Lusiânia, onde os donos foram feitos reféns. Os 2 suspeitos foram encaminhados para o Centro de Prisão Provisória de Lusiânia. E ainda falando de violência também, ontem à noite, 3 homens foram presos suspeitos de roubarem uma casa no Jardim Ingá. Leonardo Almeida, de 21 anos, Douglas Rodrigues, de 23 e Felipe Araújo, de 27, foram presos em flagrante pela Polícia Militar. Durante a abordagem foram encontrados alguns objetos roubados na casa, como 2 TVs, um aparelho de DVD e celulares. Todos os suspeitos já tinham passagens pela polícia. Os 3 foram encaminhados para o CIOPS do Jardim Ingá. A gente mostrou há 2 semanas aqui no J1 o caso de um jovem que foi encontrado morto em uma cisterna no Jardim ABC, em Cidade Ocidental. A Polícia Civil prendeu um dos 2 suspeitos do homicídio. Segundo a Polícia Civil, Daniel Silva e o irmão menor de idade são suspeitos de matarem Lucas Jesus Oliveira, de 21 anos, no último dia 5. De acordo com a polícia, os 3 bebiam em casa quando Daniel e Lucas começaram a discutir. O adolescente esfaqueou a vítima pelas costas e Daniel o enforcou. Lucas Jesus Oliveira, de 21 anos, foi encontrado morto na cisterna da residência. Os moradores denunciaram o caso depois de perceberem o mau cheiro no local. O dono da casa, que estava alugada, chamou a polícia e o corpo foi encontrado e identificado pelo pai da vítima. O autor do crime, Daniel da Silva, está foragido. Já o irmão dele, menor de idade, vai ser internado e vai passar por medidas socioeducativas durante 3 anos. A polícia já identificou os suspeitos de terem assaltado um ônibus em Planaltina de Goiás. O caso foi na madrugada de segunda para terça-feira. Segundo a polícia, essas imagens que foram divulgadas são da segunda ação praticada pela dupla, porque na última sexta-feira eles também tinham assaltado um outro coletivo. Tudo foi registrado pelas câmeras de segurança. O primeiro assaltante entra com uma espingarda. O tamanho da arma chega a assustar. Ele vai direto ao caixa. O cobrador esvazia os bolsos e entrega o dinheiro. Depois chega o comparsa com o rosto coberto e uma faca na mão. Os 2 então se dividem para assaltar os passageiros. O ônibus vinha da rodoviária do Plano Piloto, no DF. Foi na parada do setor sul de Planaltina de Goiás que eles aproveitaram para entrar e assaltar. Toda a ação durou menos de 1 minuto. Na mesma parada, a dupla desceu e fugiu. Mudando agora de assunto, enquanto o governo do estado devolveu para a União quase 20 milhões de reais que deveriam ser usados na ampliação, reforma e construção de presídios em cidades do interior, promotores, juízes e moradores se uniram para tentar resolver o problema. Em Orizona, o novo presídio foi todo construído com dinheiro da comunidade. Juiz, promotor e moradores estavam cansados das fugas. Era nessa casa velha, caindo aos pedaços, que ficavam os presos. A comunidade se uniu, fez leilões, juntou doações e o dinheiro de alguns processos judiciais
foram revertidos para a obra. Em um ano, o presídio, que custou R$ 1,5 milhão, ficou pronto. Neste novo complexo prisional erguido pela comunidade, a segurança é 100%. Não tivemos de lá para cá nenhum incidente, seja interno ou externo, na unidade prisional. Aqui em Senador Canedo tem mais um exemplo. Esse presídio aqui atrás tem capacidade para 200 presos e, por enquanto, não recebeu nenhum investimento do governo. Tudo que foi gasto até agora veio de ações do promotor, do juiz e também da comunidade que tem ajudado. Ainda faltam pelo menos R$ 2 milhões para concluir essa obra. E a expectativa é que empresários da região ajudem a terminar de levantar o presídio. Rio Verde segue o mesmo modelo. A unidade para 380 presos deve ficar pronta até o fim do ano. São R$ 7,5 milhões. A obra é financiada pela comunidade, que ajuda doando dinheiro e mão de obra. O Estado ele foi extremamente despreocupado com a questão carcerária. É uma realidade que a gente vê hoje que as pessoas elas não querem mais esperar o Estado, elas estão em busca de soluções para tentar resolver os problemas. A segurança dos presídios se tornou um problema para o Estado. Só neste ano, 254 presos escaparam. Em meio à crise, o Ministério Público Federal apurou que nos últimos 13 anos, o Estado devolveu quase R$ 20 milhões para o governo federal, que deveriam ter sido aplicados no sistema penitenciário. O MPF recomendou que daqui para frente o Estado aplique os recursos da União na melhoria dos presídios, sob pena de crime de improbidade administrativa. São referentes a contratos firmados entre 2005 e 2010. De lá para cá, nós não temos nenhum recurso que tenha sido devolvido à União, ao contrário. Estamos aplicando rigorosamente em dia, dentro do calendário estabelecido pelos órgãos federais. A administração penitenciária diz que está construindo novos presídios no interior do estado e que há um concurso em andamento para contratar novos agentes. A Polícia Rodoviária Federal aumentou o rigor na fiscalização das estradas e está usando agora mais radares móveis que pegam motoristas em alta velocidade. É um dia bem movimentado na 060, pista que liga Brasília a Goiânia e onde os motoristas pisam forte no acelerador. É a estrada com mais abusos de velocidade. No quilômetro 4, ao lado do Parque Leão, a Polícia Rodoviária Federal montou uma blitz e o resultado? Em apenas 3 horas, 310 motoristas foram flagrados em alta velocidade no sentido Brasília, todos acima de 80 km por hora. Um deles estava a 128 km. À tarde, mais fiscalização em outro ponto da 060 e mais excessos. Motoristas a 114, 112 km por hora. Num trecho onde a velocidade máxima deveria ser de 80 por hora. E nós já mostramos moto voando a 236 e carro a 203. Só neste ano, 25.452 imagens como esta foram feitas nas pistas vigiadas pela PRF. As multas variam de R$ 130 a R$ 880. Com poucos pardais fixos e muitos acidentes, a PRF intensificou a fiscalização não só aqui na 060, como em outras rodovias. Os agentes estão usando mais os radares móveis. Depois que o rigor na fiscalização aumentou, o número de vítimas diminuiu. Veja, de janeiro a junho deste ano foram 87 acidentes onde o motorista trafegava acima da velocidade da via monitorada pela PRF. E 9 mortes. Já no ano passado, no mesmo período, foram 100 acidentes e 12 mortos. Nas operações de fiscalização, os agentes não ficam escondidos. A viatura está bem visível, assim como as placas que informam a velocidade máxima. Mesmo assim, há muito desrespeito. Por exemplo, estamos no perímetro urbano, onde a velocidade é 80 km por hora e flagramos várias pessoas a 120 km, 130, caminhoneiros passando a alta velocidade. Quando você está numa velocidade regulamentada da via, o seu tempo de frenagem, quando você vê algo inesperado, é muito maior se você está naquela velocidade correta. Se você está com excesso de velocidade, seu tempo de frear vai ser bem menor. As chances de causar um acidente são bem maiores. A gente vai agora para um rápido intervalo e você vai ver a seguir: poeira prejudica a saúde de moradores do bairro Santa Fé, em Lusiânia.
Eleitor regular já pode solicitar o voto em trânsito. E ainda nesta edição, o andamento das obras de captação de água do Lago Corumbá 4, que deve começar a beneficiar moradores até dezembro. Não saia daí, a gente volta daqui a pouco. Jornal Anhanguera de volta e agora a gente vai lá para o bairro Santa Fé, aqui em Lusiânia. Os moradores estão sofrendo com a poeira. No mês passado, a gente mostrou a revolta de quem mora lá por não ter asfalto nas ruas. E hoje a gente volta ao bairro para conversar com os moradores, porque o problema já se arrasta há muito tempo e ainda não foi resolvido. Quem está lá é o repórter Pablo Lemos. Pablo, a gente já tem alguma resposta sobre o asfalto aí no bairro? Boa tarde para você. Nenhuma resposta até agora, Thalia. Boa tarde para você, a todos que nos acompanham. A gente já esteve aqui algumas vezes, eu pelo menos já estou aqui pela terceira vez e olha só a situação que os moradores enfrentam aqui. Essa rua toda empoeirada, se a gente bater um pouquinho o pé, eu vou pedir para o nosso cinegrafista mostrar para a gente, olha só o quanto de poeira que levanta aqui. Tem morador doente, morador que mora há mais de 40 anos, convivendo ainda com essa situação e aguardando uma resposta. Eu vou conversar aqui com a Luana, que entrou em contato com a gente, né, Luana? Você, quando fala com a prefeitura, o que eles dizem? Que essa rua já consta como asfaltada, é isso mesmo? Sim, a gente que mora aqui há um tempinho já sabe que as respostas deles é que já tem asfalto aqui em todas as ruas aqui, e só que não é o que está constando, né? E a gente está sofrendo muito com isso, porque tem pessoas na rua que são grávidas, gestantes, idosos que não têm condição de estar limpando casa todo dia. E tem gente até acamada e fica difícil. Gente que mora aqui há muito tempo sofrendo com isso, como é o caso da dona Deusanete, são mais de 40 anos, é isso? 43 anos que eu moro aqui e nunca tivemos resposta nenhuma. Sempre é desse jeito, é poeira, é falta d'água, sabe? É lixo nas ruas, porque nós pedimos uma lixeira comunitária e eles não dão resposta. E quando lava a roupa, como é que fica? As roupas saem do arame quase andando, de tão dura de poeira. A casa você limpa de manhã, à tarde você pode raspar porque tem poeira para todo lado de novo. Né? Eu tenho problema de bronquite asmático, tenho problema de vários tipos de problema, né? Mas fazer o quê? Difícil também para a Margarete, que está grávida. Margarete é o seu primeiro filho, né? Você tem rinite, né? E está pior ainda, né? Tenho rinite, piorou. Tô com o enxoval todo montado. Tenho uma dificuldade para lavar, tô tendo que levar. Ou vou mandar para lavanderia, ou tenho que lavar na casa de parente fora daqui, para poder trazer o quarto, a situação do quarto do neném. Só não tem como mostrar agora porque eu levaria vocês lá em casa para vocês verem, porque a janela não tem como. Tipo, a única coisa que a gente poderia estar pedindo, igual eles fizeram isso aqui na rua, ter um pouco de solidariedade com a gente, porque não é fácil. Não só eu que estou gestante, daqui 5, 6 ruas abaixo você vai encontrar mais criança recém-nascido, gestante, idosos acamados, igual já foi falado. Então tinha que olhar para a gente, para a população daqui, igual tem pouco tempo que eu moro aqui, mas eles podiam voltar e olhar, porque isso aqui é de anos, entendeu? Tipo, pode estar olhando para a gente e vir poder ver o que está passando aqui. Eles podem até andar na situação aqui, você vai para o centro, você tem que levar a sacolinha no pé ou você tem que atravessar por trizinho no meio do tudo. E fora o tamanho do mato e fora os assaltos que vem acontecendo. Olha, só para você de casa ter noção do que ela está falando aqui, a gente pegou imagens de caminhão passando, dá uma olhadinha, olha essa quantidade de poeira que qualquer veículo que passa aqui levanta. E aí isso está deixando os moradores doentes, o seu Manel também ficou doente por causa disso, né, Manel? Conta pra gente um pouquinho. Eu tenho um problema de pulmonar e quando dá essa poeira aí nesse tempo eu fico cansado, direto, cansado. Tosse a noite toda, pinto inseto, do nariz entope. Até pra falar a gente vê que o senhor tem um pouco de dificuldade, né? É a poeira que não deixa, né? Quando é nas águas até melhora, mas quando é agora, Deus, que poeirão seco aí. Dona Antônia, a sua saúde também está prejudicada, né? A gente viu que agora há pouco passou um carro, todo mundo saiu correndo por causa da poeira. E eu não tô suportando mais não. Eu também tô com problema de saúde, problema de musculação, difícil para me estar limpando casa, difícil para tá tudo, né? Roupa, não sei nem como é que eu vou fazer para lavar. Boa parte dos moradores frequenta esta igreja, como é o caso da dona Francisca. Todos os dias, praticamente ela está aqui na igreja dela. Só que olha só a situação de quem frequenta a igreja. Aqui dentro tem muita poeira e essa poeira não fica só aqui nessa calçada da igreja não. Vai lá para dentro, quem está assistindo aos cultos, não é mesmo, dona Francisca? Os bancos, a gente se senta, quando a gente levanta o vestido das calças dos homens, está tudo sujo de poeira.
É uma coisa terrível. E faz muitos anos que nós vemos sofrendo aqui. E é só promessa, promessa, promessa e nada feito. Não adianta nem lavar aqui do lado de fora, né? Não adianta não. E o que nós queremos é um asfalto aqui. Fica aí a indignação desses moradores que estão aguardando por uma resposta há muito tempo. Há mais ou menos um mês nós estivemos aqui no bairro mostrando o mesmo problema e a prefeitura não conseguiu nos dar uma resposta. Tudo que eles querem é asfalto, não é isso mesmo, dona Francisca? É, nós queremos asfalto, nós queremos asfalto, nós queremos asfalto, nós queremos asfalto. Thalia, eu volto com você. Com certeza, e tem toda a razão o morador aí, a gente viu, é muita poeira. Obrigada, Pablo. Bom, a gente foi atrás de uma resposta para os moradores. A assessoria de imprensa da Prefeitura de Lusiânia disse que o secretário que responde pela pasta está afastado por problemas de saúde e só ele que poderia responder esse questionamento. É bom a gente lembrar que a resposta ela não é para a gente, ela é para todos esses moradores que a gente viu ali que estão sofrendo com esse problema. A gente vai entrar em contato novamente em busca de uma resposta, até porque o período ideal para resolver esse problema a gente sabe que é agora, durante a seca, né? Porque quando está em período de chuva, a resposta é sempre a mesma, que tem que esperar a estiagem. E agora? Cadê o problema sendo resolvido? Sobre o sistema de abastecimento de água, a Saneago informou que 90% da obra está concluída. Os poços já foram perfurados e as redes de distribuição estão prontas, assim como os reservatórios. Ainda faltam a interligação dos poços e a construção de um reservatório elevado. A Saneago disse ainda que está providenciando uma licitação para concluir as obras até o segundo semestre de 2019, ou seja, o morador que já esperou tanto ainda tem aí mais um ano pela frente para esperar para a solução desse problema. E um ex-vice-presidente da OAB Goiás foi condenado por se apropriar de uma indenização que deveria ser paga a um cliente dele. O caso aconteceu em Rio Verde. O Osíris tem 54 anos e há 18 sofreu um acidente de trânsito que mudou a vida dele. Ele teve que passar por 5 cirurgias e mesmo assim teve o pé direito amputado. Em 2002, o seu Osíris entrou na justiça para pedir uma indenização por causa do acidente. Em 2009, ele ganhou a causa, teria que ter recebido R$105 mil. Só que o advogado que cuidava do caso na época recebeu o dinheiro e não repassou para ele. Ele falou que com 2 meses recebia, né? Aí venceu os 2 meses, eu ia lá e não recebi. Quando foi agora 2015, eu fui no Forte e tinha uma intimação. E essa intimação, eu procurei a menina, ela falou que era me cobrar do advogado. Aí eu fui lá, nós fomos lá e achamos a folha que eu tinha recebido esses 105 mil. O advogado é Antônio Carlos Monteiro da Silva, ex-vice-presidente da OAB em Goiás. O caso foi parar na justiça e o advogado foi condenado a 3 anos de prisão no regime aberto e a pagar uma quantia de R$300 mil a Osíris. A decisão ainda cabe recurso. Esse dinheiro foi creditado em favor do Dr. Antônio Carlos. Mas daí a se afirmar que ele se apropriou indevidamente desse valor, existe uma diferença imensa. E nós vamos fazer valer, sim, uma sentença justa. Eu espero que ele me pague esse dinheiro. A OAB Goiás disse que neste caso é aberto um procedimento para apuração, como em qualquer outro que envolva suposta violação da ética disciplinar. Vamos falar agora de eleições. O eleitor que já sabe que vai estar fora do domicílio eleitoral no dia da votação pode se cadastrar para um voto em trânsito. Quem tem as informações ao vivo para a gente é a repórter Berenice Leite. Berenice, boa tarde. Como é feita essa transferência? Oi, Thalia, boa tarde a você, a todos que nos acompanham. Olha, essa é uma espécie de transferência temporária. O eleitor que sabe que vai estar em outra cidade no dia das eleições pode estar transferindo para o local onde ele estará, tanto no primeiro quanto no segundo turno, ou seja, nos dias 7 e 28 de outubro. Agora tem uma novidade, olha, esta será a primeira eleição onde a pessoa vai poder votar para todos os cargos. Isso mesmo. Agora, se for para outro estado, né, um estado diferente de onde ela tem cadastrado o título, aí sim, ela vai poder votar apenas para presidente. Aqui em Goiás, as cidades que vão receber o voto em trânsito são as cidades de Anápolis, Aparecida de Goiânia, Lusiânia e Rio Verde. Lembrando que esta, como eu disse, é uma transferência temporária. Passou esta eleição, o voto volta para a sessão original. Então, quem tiver interesse em fazer essa transferência pode comparecer em qualquer cartório eleitoral e solicitar
pessoalmente. O prazo vai até o dia 23 de agosto, portanto tem mais de um mês para estar fazendo isso. Agora, se for o caso de uma pessoa que fizer uma cirurgia, por exemplo, ela vai estar na cadeira de rodas lá por esses dias das eleições. Ela pode solicitar também a transferência de sessão para uma sessão especial, onde ela vai ter um auxílio de locomoção no dia das eleições. Essa transferência também tem que ser solicitada até o dia 23 de agosto, viu? Agora, um detalhe importante, o eleitor tem que comparecer pessoalmente para fazer essa solicitação. E não pode esquecer o documento oficial com foto e o título de eleitor, Thalia. Tá certo, muito obrigada pelas informações, Berenice, bom trabalho para você. É bom o eleitor se apressar, então, para não perder o prazo. E agora vamos falar sobre transporte público. Muita gente que mora aqui no entorno usa os ônibus do DF. Uma pesquisa feita por uma empresa americana em 74 cidades no mundo mostra que o DF tem o 8º pior sistema de transporte público. O que não falta é reclamação. Demora, algumas regiões, igual eu moro, não tem ônibus. Tempo de espera, muita lotação, muita coisa. Essa tem sido a realidade de quem depende do transporte público. Problemas que os passageiros enfrentam diariamente e que acabaram levando o DF para o topo de uma lista nada bacana. Um levantamento feito por um instituto de pesquisa americano avaliou a mobilidade de 74 cidades do mundo inteiro e constatou que o DF tem um dos piores sistemas de transporte público do mundo. O Instituto de Pesquisa usou como base aplicativos com um banco de dados abastecidos pelos passageiros. O que foi levado em consideração? Tempo de viagem, espera para pegar a condução, distância total e custo mensal do transporte relacionado ao salário médio da população. Segundo a pesquisa, Brasília tem o 2º pior tempo médio de espera por ônibus ou metrô, atrás apenas de Salvador. Tem vezes que passa mais de 1 hora esperando e o ônibus ainda é lotado. Brasília também é a 2ª pior no tempo médio de deslocamento diário. 96 minutos, ou seja, o passageiro passa em torno de 1h30 por dia dentro do ônibus. Fica atrás apenas de Bogotá, na Colômbia. Todo dia o ônibus é lotado, na vinda, na ida, e é uma confusão na fila, porque ninguém respeita ninguém. E é pouco ônibus para muita gente. A passagem aqui, segundo a pesquisa, consome em média 5,77% da renda mensal de quem usa o transporte público. 15º pior lugar no ranking. Entre as cidades brasileiras só não é pior que Curitiba e o Rio de Janeiro. Vai quanto da sua renda aí? Uma média de R$700 por mês. No resultado final da pesquisa, das 74 cidades pesquisadas, Brasília aparece entre as 10 piores, em 68º lugar. O Rio de Janeiro é o pior dessa lista, 74º. A Secretaria de Mobilidade alega que o aplicativo usado como base na pesquisa não tem precisão e nem eficácia aqui no DF. E diz que o estudo não leva em conta outros critérios importantes. Integração, o bilhete único, se tem metrô, se tem integração com as bicicletas, quanto que é a tarifa, qual a infraestrutura que tem instalada na cidade, se tem pavimento que é concreto, se tem asfalto, se tem corredor, se tem faixa exclusiva. A idade média da frota não foi levada em consideração, o treinamento do motorista, a qualidade dos terminais. Nós entregamos 18 novos terminais ao longo desses anos do Distrito Federal. Então tudo isso não foi levado em consideração, comparando cidades com 300 mil habitantes a 12 milhões de habitantes. Nós temos linhas com 100 quilômetros. Quando você vai no aplicativo, as pessoas ficam mais tempo dentro do transporte. Claro, porque nós temos grandes distâncias a serem vencidas. A UNB diz que já tem levado em consideração dados desses aplicativos com informações de passageiros. Segundo esse professor, são dados importantes que podem inclusive ajudar o governo a adotar as medidas certas e necessárias. É um ponto fundamental de termos uso dos aplicativos para poder a mesma pessoa fazer a gestão da sua mobilidade, isto é, ela determinar o tempo que vai gastar durante o dia, as várias opções que ela tem, a questão das informações e também a questão da qualidade. E acompanhe depois dos comerciais. Sistema de captação de água no Lago Corumbá 4 deve começar a beneficiar moradores do entorno e do DF até o fim do ano. E o perigo nas estradas para motociclistas que não usam capacete. E hoje ainda é aniversário de Cristalina, a cidade completa 102 anos. Continue com a gente, nós voltamos já.